Meu nome é Fernanda. Tenho 32 anos e moro aqui em Ribeirão Preto. Sou mãe do Gabriel, um menino de 8 anos que é a luz da minha vida, e trabalho como auxiliar administrativa numa clínica no centro da cidade. Depois que meu ex-marido me traiu e me abandonou há 3 anos, eu e Gabriel tivemos que recomeçar do zero, e foi nessa época que começamos a frequentar a Assembleia de Deus do Jardim Sumaré. Foi lá na igreja que conheci a Juliana em 2017, quando entrei para o grupo de louvor. Ela tinha 28 anos, era casada há 5 anos com o Marcos, e desde o primeiro dia me chamou a atenção pela vida perfeita que levava. Juliana era professora da escola dominical, sempre bem arrumada, com roupas bonitas e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. O marido dela, Marcos, era supervisor numa usina de açúcar da região e tratava ela como uma rainha. Eu sempre me sentava na segunda fileira durante os cultos, de onde tinha uma visão perfeita da vida que eu sonhava ter. Juliana morava numa casa própria no Jardim Botânico, enquanto eu e Gabriel dividíamos um apartamento alugado no Monte Alegre, que consumia quase metade do meu salário. Ela dirigia um Corolla que o marido havia dado de presente, enquanto eu dependia de ônibus para tudo. A diferença entre nossas vidas era gritante, mas no início eu achava que era só inveja boba. O que mais me incomodava era como Juliana recebia revelações divinas durante os cultos. Ela profetizava, tinha visões, e o pastor sempre a chamava para ministrar sobre as outras irmãs. Eu ficava ali, orando baixinho, pedindo para Deus me usar também. Mas nada acontecia. Era como se Deus tivesse favoritos, e eu definitivamente não estava na lista dos escolhidos. Gabriel sempre perguntava por que a tia Ju tinha tudo, e nós não tínhamos quase nada. A gota d'água foi num domingo de setembro de 2018, quando Juliana chegou na igreja com um Corolla 0 quilômetro, branco perolizado, com cheiro de carro novo que dava para sentir do estacionamento. Marcos havia comprado como presente antecipado do aniversário de casamento deles. Eu estava chegando de ônibus naquele sol escaldante, suada e cansada, quando vi aquela cena perfeita. Ela descendo do carro novo, ele abrindo a porta para ela, os dois rindo como um comercial de margarina. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era mais inveja comum, era uma dor física no peito, uma raiva que começou a crescer como um tumor. Durante todo o culto, eu não consegui me concentrar na pregação. Ficava olhando para a nuca dela, pensando em como seria estar no lugar dela. Imaginava como seria acordar todos os dias, sabendo que tinha um homem que me amava de verdade. Uma casa própria, segurança financeira. A situação ficou ainda pior quando Gabriel começou a fazer perguntas que eu não sabia responder. "Mãe, por que a tia Ju tem tudo e nós não?" Ele perguntou no ônibus, voltando para casa naquele domingo. Como explicar para uma criança de 8 anos que a vida não é justa? Como dizer que algumas pessoas nascem com sorte e outras, como nós, têm que lutar por migalhas? A pergunta dele ecoou na minha cabeça por dias. Juliana sempre postava fotos no Instagram das viagens que fazia com Marcos para Santos nos fins de semana. Eles iam para hotéis na praia, jantavam em restaurantes caros, pareciam viver uma lua de mel eterna. Enquanto isso, eu e Gabriel passávamos os fins de semana assistindo televisão no nosso apartamento pequeno, comendo macarrão com salsicha, porque era o que dava para comprar com o que sobrava do salário. A comparação era inevitável e dolorosa. Durante os meses seguintes, comecei a observar cada detalhe da vida de Juliana com uma atenção quase doentia. Notava quando ela cortava o cabelo, quando usava uma roupa nova, quando mudava o esmalte das unhas. Eu decorei os horários dela, sabia que horas chegava na igreja, em que banco costumava sentar, até o perfume que usava. Era uma obsessão silenciosa que crescia a cada culto, a cada sorriso perfeito que ela dava. A inveja
começou a se transformar em algo mais escuro quando Juliana anunciou para a igreja que Deus havia prometido um bebê para ela e Marcos através de uma revelação. Ela chorou de emoção no púlpito, falando sobre como havia sonhado com uma criança de cabelos cacheados correndo pela casa deles. Todo mundo aplaudiu, o pastor orou por ela, e eu senti uma pontada de ódio que me assustou. Por que Deus promete filhos para quem já tem tudo e me deixa sozinha lutando para criar o Gabriel? Naquela noite, deitada na minha cama, eu olhei para o teto e senti que algo estava mudando dentro de mim. A inveja havia se tornado uma ferida aberta que doía cada vez que eu respirava. Eu não sabia ainda, mas aquele sentimento que estava crescendo no meu coração ia me levar por caminhos que eu jamais imaginei que fosse capaz de percorrer. O pior de tudo é que eu estava começando a odiar não apenas a vida perfeita de Juliana, mas o homem que tornava essa perfeição possível. Tudo começou a mudar numa festa de aniversário da igreja em setembro de 2018. Era uma celebração dos 5 anos de fundação da congregação e todo mundo estava animado com a confraternização no salão ao lado do templo. Eu havia chegado com Gabriel de ônibus, como sempre, e estava ajudando a servir os salgadinhos quando Marcos se aproximou de mim pela primeira vez para uma conversa mais longa. Ele elogiou meu cabelo, que eu havia cortado na semana anterior num salão baratinho perto de casa. "Ficou bonito, Fernanda. Te deixou mais jovem", disse ele na frente da Juliana, que estava do outro lado da mesa, organizando os doces. Foi um comentário simples, mas a forma como ele olhou para mim ao falar fez meu coração acelerar de um jeito que eu não sentia há anos. Juliana nem prestou atenção, estava ocupada demais com os preparativos da festa. No final da noite, quando a festa acabou e eu estava esperando Gabriel terminar de brincar com as outras crianças, Marcos se ofereceu para nos dar uma carona até o ponto de ônibus. Durante o trajeto de 10 minutos, ele começou a conversar sobre coisas pessoais de um jeito que me surpreendeu. Falou sobre o estresse no trabalho, sobre como se sentia pressionado às vezes. E eu percebi que por trás daquela vida perfeita existia um homem com problemas como qualquer outro. A partir daquele dia, comecei a me arrumar diferente para os cultos. Troquei as calças por vestidos, comecei a usar rímel e batom, coisas que havia abandonado depois da separação. Gabriel até comentou que eu estava mais bonita, e quando chegávamos na igreja, eu procurava discretamente por Marcos com o olhar. Sempre arranjava uma desculpa para passar perto dele, cumprimentar, trocar algumas palavras sobre assuntos banais. Depois de algumas semanas, Marcos começou a me mandar mensagens no WhatsApp. Nada demais no início, apenas coisas sobre a igreja, pedindo opinião sobre presentes para Juliana, conversas aparentemente inocentes. Mas uma noite ele me enviou: "Obrigado pela conversa hoje, me fez bem. É bom ter alguém que entende." Eu li aquela mensagem umas 20 vezes, procurando significados ocultos, sinais de que ele estava interessado em mim. Foi nessa época que tive o sonho que mudou tudo. Sonhei que eu e Marcos estávamos casando na igreja, com Gabriel ao meu lado como pajem, e Juliana simplesmente não existia na cena. Acordei com o coração acelerado, suada, e percebi que estava apaixonada por um homem casado, pelo marido da minha amiga da igreja. Era pecado, era errado, mas o sentimento tinha se instalado no meu peito como uma doença. Comecei a inventar desculpas para ficar na igreja depois dos cultos. Dizia para Gabriel que tinha reunião do grupo de louvor, mas na verdade ficava conversando com Marcos enquanto Juliana ia buscar o carro ou estava no banheiro. Ele parecia gostar da minha companhia, sempre sorria quando me via, e eu interpretava cada gesto como um sinal de interesse. Minha mente criava cenários românticos onde ele me escolhia no lugar dela. A situação ficou mais intensa quando Juliana desabafou comigo numa tarde de sábado.
Ela chorou no meu ombro, contando que há 3 anos tentavam ter filhos e nada acontecia. Às vezes acho que Deus não quer nos dar filhos, ela disse entre lágrimas. Marcos está ficando estressado com isso. Diz que talvez devêssemos procurar um médico. Enquanto ela chorava, eu fingia consolá-la, mas por dentro estava pensando que talvez Deus tivesse outros planos. Marcos também começou a se abrir comigo sobre a pressão que sentia por causa da questão dos filhos. 3 anos, Fernanda. Às vezes me sinto inútil como homem. Ele confessou numa noite após o culto, enquanto esperávamos Juliana voltar do banheiro. Eu segurei a mão dele num gesto que disse ser de consolo, mas foi a primeira vez que tivemos contato físico. Sua mão era quente, forte, e por alguns segundos ele não puxou a mão de volta. Foi então que uma ideia terrível começou a se formar na minha cabeça. E se Deus estava mostrando que Juliana não era a mulher certa para Marcos? E se eu fosse a escolhida para dar a ele o filho que tanto desejava? Comecei a fantasiar que eu seria a Esther da situação, a mulher que Deus havia preparado para um momento específico. Gabriel poderia ter um pai de verdade e eu finalmente teria a vida que merecia. As fantasias foram crescendo até se tornarem uma obsessão doentia. Eu imaginava cenários onde Juliana descobria que não podia ter filhos e generosamente me entregava o marido, onde Marcos perceberia que me amava e deixaria ela por mim, onde Deus faria um milagre e nos uniria. Eram pensamentos que invadiam minha mente durante o trabalho, durante as orações, em todos os momentos livres que eu tinha. Mas a realidade teimava em ser diferente das minhas fantasias. Por mais que eu interpretasse sinais onde não existiam, por mais que sonhasse com um final feliz, Marcos continuava casado e aparentemente feliz com Juliana. Foi então que a frustração começou a se transformar em desespero. E desespero faz a gente considerar alternativas que numa situação normal jamais passariam pela nossa cabeça. A mudança na minha vida aconteceu numa manhã de sábado em outubro de 2018, quando fui ao Mercado Central comprar verduras para a semana. Estava na barraca da Dona Maria, escolhendo tomates, quando uma senhora idosa ao meu lado começou a falar comigo do nada. Ela tinha uns 70 anos, cabelos grisalhos presos num coque e usava uma saia longa florida que chegava quase no chão. "Você está sofrendo por amor, minha filha", disse ela, me olhando diretamente nos olhos. Fiquei gelada porque eu não havia falado nada sobre minha situação para ninguém. A mulher se apresentou como Dona Irene e disse que tinha um dom para ver as aflições das pessoas. "Conheço essa dor no olhar. É amor impossível, não é?" Perguntou com uma voz doce, mas que me deu arrepios. Tentei negar, mas ela insistiu. "É homem casado e você fica remoendo, sofrendo, sem conseguir ter ele." Era como se ela estivesse lendo minha alma. Dona Irene me convidou para tomar um café na lanchonete do mercado e não sei por que aceitei. Talvez fosse a necessidade de desabafar com alguém que não me julgasse, ou talvez fosse curiosidade mesmo. Ela pediu 2 cafés e começou a falar sobre como tinha ajudado muitas mulheres em situações parecidas com a minha. "Amor é a força mais poderosa do mundo, minha filha. Às vezes, só precisa de uma ajudinha para encontrar o caminho certo", disse mexendo o açúcar lentamente. O que mais me impressionou foi quando ela começou a descrever Marcos, sem eu ter falado nada sobre ele. Disse que ele era alto, moreno, trabalhava com alguma coisa relacionada à usina e que estava casado com uma mulher loira que não conseguia dar filhos para ele. Ele tem uns 35 anos, não é? E fica aflito porque quer muito ser pai. Minha boca secou completamente. Como ela sabia de tudo isso? Dona Irene disse que morava numa casa simples na Vila Tibério e que há mais de 40 anos ajudava pessoas com problemas do coração. Explicou que existiam forças espirituais que podiam influenciar os sentimentos das pessoas, fazer com que alguém visse a verdade que estava bem na frente dos olhos.
Em 3 meses, ele vai estar batendo na sua porta, minha filha. Mas você precisa ter fé e seguir direitinho o que eu vou te ensinar. Saí daquele encontro com a cabeça girando. Durante toda a semana, não consegui pensar em outra coisa. Era como se Dona Irene tivesse acendido uma chama de esperança que eu achava que estava morta. Será que realmente existia uma forma de fazer Marcos perceber que eu era a mulher certa para ele? Será que Deus estava usando aquela senhora para me mostrar um caminho? As dúvidas me atormentavam durante o dia e me tiravam o sono durante a noite. No sábado seguinte, voltei ao Mercado Central procurando por ela. Encontrei Dona Irene na mesma barraca de verduras, como se estivesse me esperando. Sabia que você ia voltar, disse, sorrindo. Amor verdadeiro não desiste fácil. Ela me deu o endereço da casa dela e disse para aparecer na terça-feira, às 7 horas da noite. Traga R$350 e uma foto do casal. É o preço da primeira consulta, disse baixinho. R$350 era exatamente o valor do meu vale-alimentação do mês. Significava que eu e Gabriel teríamos que nos virar com o básico. Mas naquele momento, a possibilidade de ter Marcos parecia valer qualquer sacrifício. Passei os dias seguintes planejando como conseguir uma foto do casal sem levantar suspeitas. A oportunidade apareceu no culto de domingo, quando Juliana me pediu para tirar algumas fotos dela e Marcos no altar da igreja. Na terça-feira, às 7 horas em ponto, estava na porta de uma casa pequena na Vila Tibério. O portão era de ferro velho, pintado de azul descascado, e o quintal tinha várias plantas que eu não conhecia. Antes de bater, quase desisti. Minhas mãos tremiam, e uma voz na minha cabeça dizia que aquilo estava errado. Mas a dor no peito por causa de Marcos foi mais forte que o medo, e eu bati na porta. Dona Irene me recebeu com um sorriso caloroso e me levou para a sala. A casa cheirava forte a incenso e ervas que grudaram na minha roupa depois. Era simples, com móveis antigos e várias imagens de santos nas paredes. O que me chamou a atenção foram as velas acesas em todos os cantos e uma mesa pequena no centro da sala, coberta com um pano vermelho escuro. Ela pegou a foto que eu havia levado e ficou olhando por alguns minutos em silêncio. Depois me olhou nos olhos e disse algo que me fez quase desmaiar. Você tem um menino de 8 anos chamado Gabriel, não é? Eu nunca havia mencionado meu filho para ela. Como ela sabia o nome do Gabriel? Naquele momento, percebi que estava lidando com algo muito além da minha compreensão. Mas ao invés de correr, Dona Irene pegou os R$350 que eu havia levado e guardou numa caixinha de madeira antiga. O primeiro trabalho é simples, minha filha. Só para abrir os caminhos do coração dele, disse, enquanto colocava a foto de Marcos e Juliana sobre a mesa coberta com o pano vermelho. Ela explicou que ia fazer um pó especial que eu deveria colocar no café da igreja quando Marcos fosse tomar. 3 pitadas apenas, e você vai ver como ele vai começar a te procurar mais. O pó veio num saquinho pequeno de papel pardo. Parecia farinha bem fininha misturada com alguma coisa escura. Dona Irene me ensinou exatamente como fazer. Quando ele for tomar café depois do culto, você se oferece para servir e coloca 3 pitadas. Mexe bem mexido e entrega na mão dele. Importante é você tocar na mão dele quando entregar a xícara. Parecia tão simples que até duvidei que fosse funcionar. Mas Dona Irene não parou por aí. Disse que precisava de algo pessoal de Marcos para fortalecer a ligação espiritual entre nós. Um fio de cabelo, um pedaço de roupa, qualquer coisa que tenha o suor dele. Meu coração disparou porque eu não fazia ideia de como conseguir isso sem levantar suspeitas. Foi quando ela sugeriu que eu tentasse pegar algo do carro dele, já que ele sempre me dava carona até o ponto de ônibus. Na quarta-feira seguinte, durante o culto, consegui colocar o pó no café de Marcos. Minha mão tremia tanto que quase derrubei a xícara, mas consegui disfarçar. Quando entreguei para ele, nossos dedos se tocaram por alguns segundos, exatamente como Dona Irene havia mandado.
Marcos sorriu e agradeceu, sem desconfiar de nada. Eu fiquei observando ele tomar todo o café, esperando algum sinal imediato, alguma mudança no comportamento. A oportunidade de conseguir algo pessoal dele apareceu na sexta-feira da mesma semana. Marcos me ofereceu carona porque estava chovendo muito, e durante o trajeto, ele tirou o casaco e colocou no banco de trás. Quando descemos no ponto de ônibus, eu esqueci propositalmente minha bolsa no carro. Quando voltei para pegar, consegui arrancar alguns fios de cabelo do encosto de cabeça onde ele havia apoiado. Meu coração batia tão forte que pensei que ele fosse ouvir. No sábado pela manhã, voltei à casa de Dona Irene com os cabelos de Marcos embrulhados num papel. Ela ficou satisfeita e disse que agora poderia fazer um trabalho mais completo. Pegou os cabelos e a foto do casal, colocou tudo numa vasilha pequena de barro e começou a murmurar palavras que eu não conseguia entender. O cheiro de incenso ficou mais forte e eu comecei a sentir uma estranheza no ar. Foi quando Dona Irene falou sobre o trabalho definitivo, que custaria R$ 1.200, para amarrar de vez, para ele não conseguir mais viver sem você. Ela explicou. O valor era absurdo para mim, mais da metade do meu salário, mas ela disse que podia parcelar no cartão de crédito. Amor verdadeiro não tem preço, minha filha, e você quer mesmo conquistar esse homem ou não? A forma como ela falou me fez sentir que eu não tinha escolha. Menti para o rapaz da operadora do cartão, disse que precisava do dinheiro para comprar medicamentos para Gabriel. A culpa estava me corroendo por dentro, mas a obsessão por Marcos era mais forte que qualquer remorso. Dona Irene marcou o ritual para a sexta-feira 13 de dezembro, na madrugada, no cemitério do Bom Pastor. Lugar de muito poder espiritual, ela disse, e na sexta-feira 13 as forças ficam mais ativas. A semana que antecedeu o ritual foi a mais angustiante da minha vida. Eu oscilava entre a expectativa e o medo do que estava prestes a fazer. Durante os cultos, observava Marcos procurando algum sinal de que o primeiro trabalho estava funcionando, mas não via nada muito diferente. Ele continuava carinhoso com Juliana, continuava sendo o marido perfeito que eu queria para mim. A frustração me fazia acreditar ainda mais que precisava do ritual mais forte. Na quinta-feira antes do ritual, Dona Irene me ligou e disse algo que me deu calafrios. Você vai ter que queimar a foto do casamento deles numa vela preta. E depois, minha filha, você vai ter que fazer xixi no lugar onde enterrar as cinzas. A humilhação daquilo me chocou, mas ela explicou que era para marcar território espiritual. Se você quer ele de verdade, tem que mostrar para as forças que você está disposta a tudo. No cemitério do Bom Pastor, à meia-noite da sexta-feira 13, eu queimei a foto de casamento de Marcos e Juliana numa vela preta. Dona Irene estava ao meu lado, murmurando palavras estranhas enquanto eu chorava, vendo a imagem perfeita deles se desfazendo em cinzas. Depois enterrei as cinzas perto de um túmulo antigo e fiz o que ela havia mandado. Foi o momento mais humilhante da minha vida, mas no caminho de volta encontramos um gato morto e Dona Irene disse que era sinal muito bom. Voltei para casa de madrugada de ônibus, tremendo de frio e de medo. O portão do cemitério havia rangido sozinho quando saímos. Um som que ecoou na noite silenciosa e me deu arrepios. Mas Dona Irene garantiu que em poucas semanas Marcos estaria completamente apaixonado por mim. Agora é só esperar, minha filha. As forças já estão trabalhando. E, de fato, alguns sinais estranhos começaram a aparecer. Na primeira semana depois do ritual, o espelho do banheiro do meu apartamento rachou sozinho. Eu estava escovando os dentes numa manhã de segunda-feira quando ouvi um estalo seco e vi uma rachadura perfeita cortando o espelho do meio ao meio. Gabriel veio correndo perguntando o que tinha acontecido, mas eu não sabia explicar. Não havia caído nada,
Não tinha batido, simplesmente rachou do nada. Limpei os cacos pequenos que caíram e fingi que era normal, mas meu coração estava disparado. Foi nessa mesma semana que Gabriel começou a desenhar coisas estranhas. Ele sempre gostou de desenhar, mas de repente começou a fazer figuras de um homem todo preto, sem rosto, que ele dizia morar no nosso quarto. Ele fica ali no canto, mãe, só olhando. Gabriel me disse apontando para o canto onde eu sempre sentia uma presença estranha durante a noite. Tentei explicar que era pesadelo, imaginação, mas ele insistia que via o homem mesmo acordado. O que mais me assustou foi quando Gabriel começou a conversar sozinho numa língua que eu nunca tinha ouvido. Não era inglês, nem espanhol, nem as línguas estranhas que algumas pessoas falavam na igreja. Era algo diferente, com sons que pareciam vir de muito longe. Quando eu perguntava com quem ele estava conversando, ele dizia que era com o amigo escuro que só ele conseguia ver. Minha mãe, Dona Dalva, disse que eu estava deixando o menino assistir muita televisão. Mas os sinais mais impressionantes estavam acontecendo com Marcos e Juliana. Durante o culto de domingo, Juliana me procurou no final e disse algo que me deixou em estado de choque. Marcos tem falado seu nome dormindo, Fernanda. Acordo de madrugada e ele está murmurando, Fernanda, Fernanda. Ela falou isso achando graça, como se fosse uma coisa engraçada, mas eu senti o coração quase sair pela boca. Marcos também estava agindo de forma estranha. Na terça-feira da mesma semana, ele me chamou para conversar depois do culto e disse que não estava conseguindo dormir direito. Tenho tido uns sonhos estranhos, Fernanda. Sonhos que não deveria ter. Ele falou, olhando para o chão. Quando perguntei que tipo de sonhos, ele balançou a cabeça e disse que não podia falar. Mas a forma como ele me olhou me fez entender que os sonhos eram comigo. O carro de Marcos começou a apresentar problemas inexplicáveis quando ele estava perto de Juliana. Na quinta-feira, eles saíram da igreja juntos e o carro simplesmente não ligou. Marcos tentou várias vezes, mas nada. Quando Juliana desceu para pedir ajuda a alguém, o carro ligou na primeira tentativa. Isso aconteceu mais 3 vezes na mesma semana, sempre quando os dois estavam juntos no veículo. Durante o culto de quarta-feira, aconteceu algo que deixou toda a igreja em polvorosa. Juliana estava na primeira fileira, como sempre, quando de repente começou a tremer e caiu no chão. Ela ficou uns 5 minutos falando em línguas estranhas, bem diferentes das línguas que normalmente ouvíamos na igreja. Era algo mais sombrio. O pastor ficou preocupado e chamou os presbíteros para orar por ela. Quando acordou, Juliana disse que não se lembrava de nada. Em casa, as coisas também estavam ficando cada vez mais estranhas. Todo dia eu encontrava objetos mudados de lugar sem explicação. A Bíblia que ficava na mesinha da sala aparecia no chão do quarto. As fotos da parede ficavam tortas. Uma vez, encontrei todas as facas da cozinha arrumadas em fileira sobre a mesa, formando uma linha perfeita. Gabriel dizia que era o amigo escuro que gostava de brincar com as coisas. Marcos começou a me procurar mais depois dos cultos, sempre com alguma desculpa para conversar. Ele dizia que se sentia bem conversando comigo, que eu era uma das poucas pessoas que realmente o entendia. Juliana está estranha ultimamente, ele confessou numa quinta-feira. Às vezes acordo e ela está falando sozinha, em línguas que eu nunca ouvi. Eu fingia preocupação, mas por dentro estava celebrando. A situação ficou ainda mais intensa quando Gabriel acordou uma madrugada e começou a falar comigo numa voz que não parecia dele. Era mais grossa, mais velha, e ele falava coisas sobre Marcos que uma criança de 8 anos jamais saberia. O homem da igreja vai deixar a mulher loira, ele disse com aquela voz estranha. Ele vai vir morar com a gente. Quando acendi a luz, Gabriel estava com os olhos abertos, mas parecia estar dormindo. No final da segunda semana, depois do ritual,
Marcos me mandou uma mensagem no WhatsApp às 2 horas da madrugada. Não consigo parar de pensar em você, Fernanda. Isso está errado, mas não consigo controlar. Apaguei a mensagem rapidamente porque Gabriel às vezes mexia no meu celular, mas guardei cada palavra na memória. Dona Irene estava certa. O trabalho estava funcionando e funcionando melhor do que eu imaginava. Mas junto com a euforia de ver Marcos se interessando por mim, eu começava a perceber que outras coisas estavam saindo do controle. Gabriel estava mais agitado, eu estava tendo pesadelos todas as noites. E uma sensação estranha de estar sendo observada me acompanhava durante todo o dia. Era como se ter mexido com essas forças tivesse aberto uma porta que eu não sabia como fechar. Em janeiro de 2019, minha vida começou a desmoronar de uma forma que eu jamais imaginei. No dia 15, chegando no trabalho na clínica, a gerente me chamou na sala dela e disse que eu estava sendo demitida. O motivo foi comportamento inadequado com pacientes, porque aparentemente eu havia rido de forma inapropriada durante alguns atendimentos. Eu nem tinha percebido que estava fazendo isso, mas várias pessoas reclamaram que eu ria sem motivo quando elas falavam sobre problemas sérios. A demissão veio numa hora terrível, porque eu já estava devendo no cartão de crédito por causa do dinheiro que havia gastado com Dona Irene. Sem o salário, não tinha como pagar nem o aluguel do apartamento. Minha mãe, Dona Dalva, ficou desesperada quando contei a situação. Você está diferente, Fernanda, ela disse, me olhando com preocupação. Ri sem motivo. Fala sozinha, está parecendo doida. As palavras dela doeram, mas no fundo, eu sabia que tinha algo errado comigo. As noites se tornaram um pesadelo literal. Eu acordava todo dia às 3 horas da madrugada com pequenas marcas de queimadura nos braços, como se alguém tivesse encostado cigarro na minha pele. Não tinha nenhuma explicação lógica para aquilo. Eu não fumava, não tinha nada quente no quarto, mas as marcas apareciam sempre no mesmo horário. Gabriel também acordava chorando, dizendo que o amigo escuro estava machucando a mamãe durante o sono. O mais assustador era que Gabriel começou a falar em línguas estranhas durante o sono quase todas as noites. Não eram as línguas normais da igreja, era algo que me dava arrepios só de ouvir. Ele falava por horas, numa voz que às vezes não parecia nem dele. Durante o dia, quando eu perguntava se ele lembrava de alguma coisa, ele dizia que não. Mas desenhou mais figuras do homem escuro, agora com detalhes que uma criança não deveria saber. A situação ficou ainda mais complicada quando percebi que não conseguia mais falar o nome de Jesus direito. Durante as orações, a palavra simplesmente emperrava na minha garganta como se algo estivesse bloqueando. Quando tentava ler a Bíblia, as letras pareciam se mexer na página e eu sentia náuseas. Era como se meu corpo estivesse rejeitando tudo que tinha a ver com Deus, e isso me apavorava mais do que qualquer outra coisa. As amigas da igreja começaram a me evitar sem explicação clara. Durante os cultos, eu notava que elas mudavam de lugar quando eu me aproximava, paravam de conversar quando eu chegava perto. Até as crianças da escola dominical pareciam ter medo de mim. Uma vez, ouvi a irmã Rosa comentando baixinho com outra mulher. Aquela Fernanda está com uma energia muito pesada. Melhor ficar longe. Foi nesse período de desespero total que Marcos finalmente veio me procurar. Era uma terça-feira de noite. Eu estava sozinha em casa porque Gabriel havia ficado para dormir na casa da minha mãe. Ele apareceu na minha porta chorando, dizendo que não aguentava mais a situação em casa. Juliana está estranha, Fernanda. Às vezes acordo e ela está me olhando com um ódio que nunca vi antes. Ele entrou e ficou até quase meia-noite conversando. Mas quando Marcos me abraçou naquela noite, eu percebi que alguma coisa estava completamente errada comigo. Eu não sentia mais a paixão que sentia antes, não sentia amor, não sentia nada além de uma obsessão vazia e doentia. Era como se eu tivesse me tornado uma pessoa diferente,
movida por forças que não conseguia controlar. Marcos percebeu minha estranheza e ficou assustado. "Você não está bem, Fernanda", ele disse antes de ir embora. "Durante todo o mês de fevereiro, minha vida virou um inferno. Perdi o apartamento porque não conseguia pagar o aluguel e tive que ir morar com minha mãe na Cohab." Gabriel ficou ainda mais agitado com a mudança, e os episódios do amigo escuro se intensificaram. Eu ouvia passos no corredor da casa durante a madrugada, mas quando ia verificar não tinha ninguém. Minha mãe também começou a ouvir os passos. As amigas que ainda me restavam se afastaram completamente quando eu tentei voltar a frequentar a igreja. Eu simplesmente não conseguia mais entrar no templo. Toda vez que pisava na porta, sentia tonturas terríveis, náuseas e uma sensação de que ia desmaiar. O pastor chegou a tentar orar por mim na entrada, mas eu não aguentava ficar perto dele. Era como se algo dentro de mim estivesse fugindo da presença de Deus. O pior momento foi quando Gabriel começou a me chamar por outro nome durante as crises dele. Ao invés de mãe, ele me chamava de mãe demônio, numa voz que não era dele. Uma vez ele disse, olhando direto nos meus olhos: "Você não é mais minha mãe. Minha mãe morreu no cemitério." Aquelas palavras me gelaram o sangue, porque ele não sabia sobre o ritual que eu havia feito. No final de fevereiro, Gabriel começou a chamar homens estranhos na rua de papai. Qualquer homem moreno que passava perto dele, Gabriel corria e abraçava as pernas, chorando e pedindo para o homem nos levar para casa. Era constrangedor e desesperador. Eu percebi que havia destruído não só a minha vida, mas estava destruindo a vida do meu filho também. E foi nesse momento de desespero total que algo ainda pior estava prestes a acontecer. Em março de 2019, aconteceu o que eu mais temia e, ao mesmo tempo, desejava. Juliana descobriu sobre meus encontros com Marcos. Numa quinta-feira de tarde, ela apareceu na casa da minha mãe com os olhos vermelhos de tanto chorar e o celular na mão. "Encontrei as mensagens de vocês dois, Fernanda", ela disse trêmula. "Como você pôde fazer isso comigo? Eu confiava em você como uma irmã." A dor na voz dela me partiu o coração, mas já era tarde demais para voltar atrás. No domingo seguinte, Juliana decidiu me confrontar publicamente na igreja. Era durante o momento de testemunhos, quando ela pediu o microfone e disse para toda a congregação: "Irmãos, eu quero que vocês orem pela irmã Fernanda, que está tentando destruir o meu casamento." O silêncio que se fez no templo foi ensurdecedor. Todas as cabeças se viraram para me olhar, e eu senti vontade de me esconder debaixo da terra. Pastor Ribeiro tentou acalmar a situação, mas o estrago estava feito. Marcos veio me procurar na segunda-feira, mas quando ele chegou, eu já não era mais a mesma pessoa que ele havia conhecido. A obsessão tinha me consumido completamente, e eu estava possuída por uma fixação doentia que nem eu mesma conseguia entender. Quando ele tentou conversar comigo, eu comecei a falar coisas estranhas sobre como éramos destinados um para o outro, como Deus havia mostrado em sonhos que deveríamos ficar juntos. Ele ficou assustado e saiu correndo. Foi nessa época que Gabriel piorou drasticamente. No dia 20 de março, ele acordou com febre altíssima, 41 graus, e começou a ter convulsões. Levei ele correndo para o pronto-socorro, mas os médicos não conseguiam encontrar nenhuma causa para o estado dele. Fizeram todos os exames possíveis: sangue, urina, tomografia, ressonância magnética, tudo normal. Mas Gabriel continuava ardendo em febre e falando coisas incompreensíveis. Durante a internação, Gabriel me chamava de mãe demônio na frente dos médicos e enfermeiras. Ele dizia que eu tinha feito pacto com o homem escuro e que por isso ele estava doente. As pessoas do hospital começaram a me olhar com desconfiança, como se eu tivesse feito alguma coisa para deixar meu próprio filho naquele estado.
Uma assistente social chegou a questionar se Gabriel estava sofrendo algum tipo de abuso em casa. Durante 5 dias, Gabriel ficou entre a vida e a morte. Os médicos disseram que nunca tinham visto nada parecido. A febre não baixava com medicamento nenhum. E ele tinha episódios onde falava em línguas estranhas por horas seguidas. Numa dessas crises, ele olhou direto para mim e disse com uma voz que não era dele: "Você vendeu a alma do seu filho. Agora ele vai pagar pelo que você fez." Eu quase desmaiei ali mesmo. Foi quando percebi que havia ultrapassado todos os limites. Na madrugada do 5º dia, desesperada, vendo meu filho quase morrendo por causa das minhas escolhas, eu saí correndo do hospital para procurar Dona Irene. Precisava desfazer tudo o que havia feito, não importava o preço. Cheguei na casa dela às 4 horas da manhã, batendo na porta desesperadamente, gritando que precisava da ajuda dela para salvar meu filho. Mas quando a vizinha abriu a janela da casa ao lado, ela me deu a notícia mais chocante da minha vida. Dona Irene havia morrido há 15 dias. Encontraram ela morta na cama, coitada. Dizem que foi infarto, a mulher contou. O enterro foi semana passada. Naquele momento, eu percebi que havia sido enganada o tempo todo. Dona Irene tinha morrido bem na época que Gabriel começou a passar mal, e ninguém me avisou. Voltei para o hospital em estado de choque total. Como Dona Irene podia ter morrido e eu não saber? Quem era realmente aquela mulher? O que exatamente ela havia feito comigo e com meu filho? As perguntas martelavam na minha cabeça enquanto eu via Gabriel definhando naquela cama de hospital. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida: contar tudo para o pastor Ribeiro. Pastor Ribeiro chegou no hospital 1 hora depois do meu telefonema. Encontrei ele no corredor e, entre lágrimas, contei absolutamente tudo. A obsessão por Marcos, os encontros com Dona Irene, os rituais, o dinheiro gasto, tudo. "Pastor, eu fiz um pacto com o diabo para roubar o marido da Juliana e agora meu filho está morrendo por causa dos meus pecados", confessei soluçando. Ele me ouviu em silêncio, sem me julgar. "Fernanda, você precisa renunciar a tudo isso agora, na presença de Deus", Pastor Ribeiro disse, segurando minhas mãos. Ali mesmo no corredor do hospital, às 6 horas da manhã, eu me ajoelhei e renunciei a todos os pactos que havia feito. Pedi perdão a Deus pela inveja, pela obsessão, por ter mexido com forças das trevas. Foi a oração mais sincera da minha vida, nascida do desespero de uma mãe que via seu filho morrendo. 15 minutos depois da oração, a enfermeira veio correndo nos chamar. A febre de Gabriel havia baixado completamente e ele estava acordado, pedindo água. "É um milagre", disse o médico plantonista. "Não temos explicação médica para essa recuperação." Gabriel me olhou e disse com sua vozinha normal: "Oi, mãe, eu tive um sonho ruim, mas um anjo disse que você ia ficar boa." Naquele momento, soube que Deus havia me dado uma segunda chance. A partir do momento que renunciei aos pactos no hospital, minha vida começou a mudar gradualmente, mas não foi fácil nem imediato como eu esperava. Gabriel teve alta no dia seguinte, completamente curado, mas eu ainda carregava as consequências espirituais e emocionais de tudo o que havia feito. Pastor Ribeiro me explicou que libertação é um processo, não um passe de mágica, e que eu precisava reconstruir minha vida passo a passo. Nos primeiros meses depois da confissão, enfrentei o isolamento quase total. A notícia do que eu havia feito se espalhou pela igreja e muitas pessoas me evitavam. Algumas irmãs chegavam a mudar de calçada quando me viam na rua. Era doloroso, mas eu entendia a reação delas. Havia quebrado a confiança de toda uma comunidade e machucado profundamente uma família que considerava amiga. Pastor Ribeiro insistiu que eu procurasse ajuda profissional além da espiritual e me indicou uma psicóloga cristã chamada Doutora Ana Paula.
Durante 6 meses, fiz terapia toda semana para entender as raízes da minha obsessão e aprender a lidar com sentimentos de inveja e rejeição. Foi um processo difícil, porque significava olhar para partes feias da minha personalidade que eu sempre tentei esconder. A situação com Marcos foi esclarecida de uma forma que me surpreendeu completamente. Numa sessão de aconselhamento com o pastor Ribeiro, Marcos confessou que durante todo aquele período havia sentido uma compulsão estranha por mim que ele não conseguia explicar. Era como se algo me forçasse a procurar ela, a pensar nela. Não era amor verdadeiro, era uma obsessão que me assustava. Ele disse, aquilo confirmou que as forças espirituais realmente estavam envolvidas. O processo de perdão com Juliana foi longo e aconteceu em 3 etapas. Primeiro, ela me perdoou oficialmente na frente da igreja, 2 meses depois da minha confissão. Segundo, começamos a conversar novamente sobre assuntos básicos, sempre com outras pessoas presentes. Terceiro, 4 meses depois, ela me procurou para uma conversa particular, onde pudemos chorar juntas e realmente nos reconciliar como irmãs em Cristo. Durante todo esse período de restauração, eu ainda lutava contra pensamentos obsessivos, que voltavam de vez em quando. Não sobre Marcos especificamente, mas sobre outras situações onde a inveja tentava tomar conta do meu coração. Quando isso acontecia, eu corria para orar ou ligava para pastor Ribeiro. A libertação não significa que você nunca mais vai ser tentada, ele me ensinou. Significa que agora você tem armas espirituais para vencer. Em setembro de 2019, aconteceu algo que selou minha fé na restauração divina. Juliana engravidou. Ela havia passado 4 anos tentando ter filhos sem sucesso, mas exatos 2 meses depois da minha libertação completa, ela descobriu que estava esperando um bebê. Quando ela me contou a notícia, nós duas choramos juntas, sabendo que aquilo era muito mais do que coincidência. Consegui um emprego como recepcionista numa empresa de construção cujo dono era cristão e conhecia minha história de restauração. Ele me deu uma oportunidade quando ninguém mais daria e eu me dediquei ao trabalho com gratidão. O salário era menor do que eu ganhava na clínica, mas era suficiente para recomeçar a vida minha e do Gabriel numa casa pequena que alugamos perto da igreja. Gabriel também passou por um processo de cura gradual. Por alguns meses, ainda tinha pesadelos ocasionais, mas aprendeu a orar comigo quando isso acontecia, e os sonhos ruins sempre passavam. Ele nunca mais falou sobre o amigo escuro ou desenhou figuras estranhas. Pelo contrário, começou a desenhar anjos e cenas da Bíblia. Hoje, aos 12 anos, ele é líder do grupo infantil da igreja e tem um testemunho poderoso. 1 ano depois da minha libertação, pastor Ribeiro me convidou para começar um ministério específico, o grupo Mulheres Restauradas. Era para ajudar outras mulheres que lutavam contra vícios emocionais, obsessões amorosas, inveja, amargura e problemas similares. No início, eu tinha medo de não estar qualificada, mas descobri que minha experiência nas trevas me capacitava unicamente para reconhecer e ajudar outras pessoas em situações parecidas. O ministério cresceu rapidamente porque muitas mulheres se identificavam com minha história. Não necessariamente com feitiçaria, mas com sentimentos de inveja, obsessão, comparação e insatisfação que podem levar a decisões destrutivas. Aprendi que meu testemunho não servia apenas para me humilhar, mas para mostrar o poder restaurador de Deus na vida de pessoas que chegaram ao fundo do poço. Hoje, 5 anos depois de tudo que aconteceu, posso dizer que Deus transformou minha maior vergonha no meu maior ministério. Juliana e eu somos amigas, de verdade. Marcos e ela têm um casamento restaurado e um filho lindo.
Gabriel está crescendo como um menino de Deus, e eu aprendi que a verdadeira satisfação não vem de ter a vida de outra pessoa, mas de aceitar e valorizar a vida que Deus planejou especificamente para mim. Minha história prova que não existe pecado maior que o amor de Cristo, e que Deus pode usar até nossos erros mais terríveis para a glória dele.